Gente, esse vídeo é muito sério porque Michele Bolsonaro, a esposa do presidente Jair Bolsonaro, começa a ser perseguida por causa da sua fé, das suas falas. É uma mulher cristã que fala mesmo, defende aquilo que crê, e isso incomoda muita gente, principalmente politiqueiros que fingem que são cristãos, porque precisam de votos dos cristãos. Bom, gente, o assunto é delicado, envolve religiões e eu não quero aqui ofender nenhuma religião, eu só quero comentar o que acontece e você pode tirar a sua conclusão, fazer a sua análise também. Mas já tem aí instituição pedindo que Michele explique ou se retrate imediatamente sobre aquela fala que nos governos anteriores o Planalto era consagrado a demônios e hoje no governo Bolsonaro consagrado a Deus. Gente, isso aqui é muito sério e não é só isso. Ontem nós subimos um vídeo aqui à noite, colocamos aqui, a Michele chegou a compartilhar essa publicação de uma vereadora do Republicanos e colocou aí na legenda: isso pode eu falar de Deus? Não. E o Lula tomando banho de pipoca aí, um ritual de uma religião afro, só que na postagem da vereadora tá lá alegando, associando a religião à coisa das trevas e tem essa passagem bíblica inclusive. Não lutamos contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades das trevas. E também escreveu: o Lula já entregou sua alma para vencer essa eleição. E também o cristão tem que ter coragem de falar de política hoje, para não ser proibido de falar de Jesus amanhã. Eu concordo com essa frase, sabe por quê? Não quero aqui envolver a religião em si, mas muitos países, nós estamos vendo aí, até que Bolívia do lado, lá na China, etc., muitos países em que cristãos são perseguidos, é porque esses cristãos deixaram a política calar a igreja, fechar as igrejas, atacar as igrejas. Nicarágua, por exemplo, quando o cristão não se envolve, eu sei que tem cristão, não tem que se meter. Você pode ter esse pensamento, mas quando não se envolve, deixa políticos tomarem decisões religiosas, inclusive, acontece essa perseguição. É por isso que muitos são perseguidos, calados, que os cristãos ficam calados. Eles não reagem, eles não entram na política para defender a fé. E aí, por isso acontece tanta perseguição. Então, gente, a Michele Bolsonaro compartilhou e começou a bombar notícias aí na mídia. Porque Michele é uma intolerante, é violência religiosa e não pode ser. Gente, até saiu notícia de que o Twitter suspendeu a conta de Michele Bolsonaro, mas ela não tem conta na plataforma. Mas suspenderam uma conta de apoio a Michele, que compartilhou a mensagem. Porém, isso pode acontecer. Até então o Instagram está normal, mas você sabe como é. Amanhã podem censurar, bloquear a Michele. Aí você está vendo notícias na sua tela, acusada de cometer racismo religioso. Mas isso aí é portal politiqueiro. São canais, portais de políticos perdedores. São esses que de 4 em 4 anos entram numa missa, aparecem num culto, né? Haddad, Manuela Dávila, e somem da igreja e começam a falar mal da igreja, começam a apoiar essas passeatas LGBT que pregam ódio contra a igreja, que pegam a cruz, pegam imagens assim que representam alguma espécie de fé e enfiam. Gente, não quero nem falar que é coisa muito nojenta, né? Eu acho que você já sabe do que se trata. E agora ficam aí querendo respeito. Não respeitam a fé de ninguém e agora querem respeito. Não é mesmo? Bolsonaro, Jair e Michele, eles estão na igreja faz tempo. Todos os anos, todos os meses eu acho que tem Bolsonaro aí em algum culto. Ele não está de 4 em 4 anos. Ele vive isso, ele vive essa fé, ele é cristão. Michele Bolsonaro, meu Deus do céu, ela já trabalhava, já tinha função, projeto na igreja faz tempo. Não é coisa política, é coisa da vida. E damos graças a Deus por ter uma família cristã no Planalto.
na presidência da República. Antes eram só inimigos de Deus. Agora vem essa frente interreligiosa dizendo que fala de Michele é fascista. Em nota, FIRPEA, que é o nome aí da frente, a sigla, né, pede que primeira-dama se retrate imediatamente por comparar ex-governos a demônios. Vou abrir uma aspas aqui para essa instituição. Ao atribuir às administrações anteriores uma consagração ao demônio, a primeira-dama repete uma antiga prática excludente, beligerante e preconceituosa que, conforme demonstrado pela história, usa a divindade para tornar o semelhante um inimigo desumanizado, ligado às forças nefastas e que podem inclusive ser alvo de violência de forma legitimada. Portanto, um maniqueísmo fundamentalista e perigoso, característico de regimes fascistas. Meu Deus, lá vem essa coisa de fascismo. Esses caras cismaram com fascismo. Tudo é fascismo. Eis a íntegra. Eu não vou abrir aqui o documento, a petição para que Michele se manifeste, se retrate. Gente, ela pode se retratar, ela pode falar biblicamente, porque era consagrada a demônios, e pelas próprias falas daqueles que estiveram lá. Quer uma palhinha só de como eles consagraram aquele lugar lá em Brasília a demônios? Observe. A gente fará aliança até com o diabo para combatê-los. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Nós podemos fazer o diabo quando é a hora da eleição. Eu não tenho cara de demônio, mas eu quero que ele me respeite, como se eu fosse. Isso é só um pouco, tem outros vídeos por aí. E inúmeras pautas políticas anticristã. Pois é, por essa gente, a igreja já teria acabado a fé cristã no Brasil. Mas eles entendem que o Brasil é cristão por maioria. Então não tem como você destruir a igreja. Você vai estar destruindo o próprio país, os valores do país. E aí, gente, biblicamente também, você pode entender como é... Gente, um cara anti-família, anti-valores, que defende aborto. Se eu não quiser ter um filho, eu vou cuidar de não ter o filho, porque eu não estou afim. Como é isso? Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com meu parceiro, eu não quero. O cara que defende bandidos. Para quem que rouba celular para vender? Para ganhar um dinheirinho. Nós vamos promover o desencarceramento. O cara que é ladrão, que assaltou o dinheiro do povo, gente. Como pode ser um cara desse cristão? A Janja, lemos ontem aqui o Twitter dela, dizendo que eles seguem os princípios do amor, da verdade de Deus. Mentirosa essa Janja, a mulher do ladrão. Financiar ditaduras mundo afora, financiar ditadores que exploram e matam o seu próprio povo. Isso não é de Deus, isso é do demônio. Isso é consagração ao demônio. Então é muito fácil se retratar, mas é complicado. Essa coisa de religião é complicada, por isso que eu não gosto muito aqui de comentar. Ah, porque não importa a religião, Deus é amor, Deus ama todo mundo, não importa a religião, mas tem religião que afronta a Deus. E eu entendo, por isso que é bom falar assim, como eu entendo, você pode até entender diferente. Eu entendo que Deus não divide a sua glória. Eu não tenho que adorar um Deus aqui, um Deus lá, um troço que algum homem inventa ali para eu beijar, venerar, e ao mesmo tempo eu amo a Deus quando Deus condena qualquer tipo de idolatria ou de invenção de deuses ali. Gente, a Bíblia, por mais que Deus é amor, ele mostra os caminhos em sua palavra, ele condena muitas coisas, ele apresenta abominações, coisas que são abomináveis a Deus, e quando a gente fala sobre essas coisas, vêm essas pessoas hipócritas, digamos assim, politiqueiras, ai, discriminação, ai, não sei o que, intolerância. Ou seja, a pessoa não pode seguir a fé. Então é uma coisa até bem complexa de se discutir. Eu estou falando essa questão religiosa porque temos aí uma notícia que envolve
religião e política. Aí, meu canal é de política, a gente fala. E Michele Bolsonaro é uma mulher fervorosa, é uma mulher que fala, que vive, ela vive a fé dela. Por onde anda, no que faz, está no poder, está na política, a vida dela, e está certa. Isso incomoda muita gente, principalmente esses políticos que fingem que gostam, amam e creem em Deus, mas são verdadeiros inimigos de Deus. Então eles precisam disfarçar para poder pegar votos dos cristãos. E você, cristão, vai votar num cara que quer ser respeitado como demônio? Que assume que faz aliança com o diabo? Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Eu não sei que tipo de cristão. Pode ser até um cristão desinformado, enganado, achando que o Lula, o PT, é uma coisa do bem, quando não é. E hoje já está mais que revelado que PT, sim, é o partido das trevas. Ponto final. Quero a sua opinião, deixa aí o seu comentário, você pode ter a sua opinião, pode concordar, pode discordar, acrescentar, mete bronca aí nos comentários, deixa o like, compartilha o vídeo se possível e até um próximo vídeo. Força Michele Bolsonaro, meu nome é Bruno Johnson, comunismo aqui não e vamos nessa.